Eduardo Girão, da Tribuna, expôs a culpa do Senado na situação em que o país se encontra afundado em uma ditadura do judiciário, em que ministros não eleitos governam o país e perseguem brutalmente a oposição. O senador lembrou que a Constituição brasileira prevê a imunidade dos parlamentares, assim como faz qualquer país onde haja Estado de Direito vigente, mas essa imunidade vem sendo desrespeitada pelo STF. Girão disse: um dos artigos mais objetivos e explícitos é o artigo 53 da nossa Constituição, que recebeu em 2001 uma única emenda reforçando a plena garantia da imunidade parlamentar, a base da nossa democracia. Diz esse artigo, abro aspas, deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por suas opiniões, palavras e votos. E está escrito, e isso foi reforçado em nossa Constituição do Brasil. Mas mesmo assim, a ditadura da toga, hoje vigente, que manda e desmanda nesse país, com a anuência do Senado Federal, pretende superar o regime militar, realizando verdadeira perseguição política com os críticos de quem está hoje nesse poder. O senador expôs o caso do deputado Marcel Van Hatten, que está sendo perseguido por falas na tribuna e ameaçado publicamente através dos porta-vozes do STF na velha imprensa. Girão ironizou as mudanças que são anunciadas por esses porta-vozes logo após estranhos jantares nas casas de ministros, como no caso de Kassab, presidente de um partido. O senador lembrou: o próprio ministro Alexandre de Moraes já havia encaminhado o caso lá para a Justiça do Estado de São Paulo. Em março desse ano, de forma repentina, o mesmo ministro Alexandre de Moraes determinou que o inquérito voltasse para o Supremo Tribunal Federal, assumindo novamente o controle do caso. O senador afirmou: hoje nós não temos democracia. A gente não pode falar verdades, mas nós não vamos nos deixar intimidar. Girão lembrou que a mudança em relação a Kassab ocorreu logo depois do presidente de partido sinalizar apoio à anistia dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Ele disse: a sequência dos fatos levanta uma suspeita legítima. Estaria o judiciário usando processos judiciais como instrumento de pressão política? Porque ali é um tribunal político, mais do que nós todos aqui. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é mais político do que todos nós. Comanda o Brasil politicamente e com a mão pesada, porque as leis são eles, e a gente vê pouca divergência. Girão disse: isso não é justiça imparcial. Isso soa como chantagem institucional, quando decisões judiciais coincidem com disputas políticas e mudança de posicionamento partidário, o sinal de alerta precisa ser ligado. O judiciário não pode ser uma arma nas mãos de quem ocupa temporariamente uma cadeira na Suprema Corte. Jamais. A lei deve valer para todos, mas a aplicação seletiva dela é tão grave quanto a impunidade. O senador apontou: esse caso se encaixa num padrão que tem se repetido nos últimos anos, parlamentares sendo caçados ou perseguidos por opiniões e inquéritos sendo abertos ou reabertos com base em conveniências políticas e a intimidação velada como método de controle dos poderes. A cassação de mandatos por divergência política está virando rotina nesse país. Girão sugeriu: os ministros que eventualmente não gostem das palavras duras proferidas por mim, pelo deputado Marcel ou por qualquer outro que ouse criticar, e é nosso papel criticar o que está errado neste país, deveriam rever os seus posicionamentos e não intimidar esses parlamentares em meio a tantas trevas com a ausência de justiça. O senador leu uma carta de um preso político do ministro que, mesmo pedindo asilo na Argentina, foi preso naquele país a mando de Moraes e que pede socorro. Girão lembrou que, assim como o autor da carta, milhares de outras pessoas sofrem com as perseguições do ministro graças à omissão conivente do Senado Federal.
Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. E bem, meu querido amigo, senador Confúcio Moura, que está presidindo essa sessão de forma pontual, como sempre, agradeço sua presença. Quero saudar as senhoras senadoras, senhores senadores que estão, porventura, nos acompanhando, as brasileiras e brasileiros que, não apenas aqui das galerias, mas especialmente estão nos acompanhando o nosso trabalho a partir do trabalho da equipe da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, que fica aqui minha gratidão, né? Inclusive, senhor presidente, esse final de semana eu estive em Curitiba, né? Excepcionalmente não fui para o meu Ceará, fui visitar uma parte da família que mora naquele estado do Paraná e eu fiquei impressionado, confesso para o senhor, como as pessoas lá estão acompanhando o trabalho da gente aqui, né? Assim, dei uma volta na cidade, em parques, em praça, fui até no supermercado lá e as pessoas parando, dizendo, olha, estamos acompanhando o trabalho, o que é que vai acontecer, por que está dessa forma, por que está assim, está assado, né? Então, assim, isso é muito inspirador e me deixa assim muito esperançoso com o futuro da nossa nação, o brasileiro gostando mais de política do que de futebol, por exemplo, né? Isso é uma virada que está acontecendo no Brasil, silenciosa, e eu acredito que esse sentimento deva ter em outros estados também da federação. Senhor presidente, há praticamente uma das constituições mais antigas do mundo, que é a dos Estados Unidos, alguns dizem que é a mais antiga, historiadores, promulgada em 1789, ela é composta por apenas, atenção, por apenas 7 artigos, que nesses 235 anos foi alterada através de apenas 27 emendas. A nossa Constituição, a do Brasil, é de 1988. E apesar de composta por 250 artigos,
ela já recebeu 132 emendas nesses 37 anos. Isso porque, diferente dos Estados Unidos, a nossa Constituição nasceu após 21 anos de ditadura militar, que só foi interrompida depois que o Congresso Nacional aprovou uma anistia ampla, geral e irrestrita, pacificando todo o país. Como durante os 21 anos da ditadura foram arbitrariamente cassados 173 parlamentares, um dos artigos mais objetivos e explícitos é o artigo 53 da nossa Constituição, que recebeu, em 2001, uma única emenda reforçando a plena garantia da imunidade parlamentar, uma base da nossa democracia. Diz esse artigo, abro aspas, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Está escrito, foi reforçado em nossa Constituição do Brasil. Mas mesmo assim, a ditadura da toga hoje vigente, que manda e desmanda nesse país com a anuência do Senado Federal, pretende superar o regime militar, realizando verdadeira perseguição política com os críticos de quem está hoje nesse poder, dormindo. Aliás, quem está dormindo em berço esplêndido somos nós, senadores. Mas quem está ditando as regras, rasgando a nossa Constituição, dia sim, dia não, são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu quero falar aqui que a vítima dessa vez, da semana passada, é o excelente deputado federal atuante, com vários mandatos aqui na casa, que é Marcel Van Hatten, que dentre um colégio formado por mais 512 colegas dele, deputados federais, tem sido um dos mais combativos contra as brutais injustiças praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, olha o que é interessante, eu quero abrir aqui um parêntese. A gente vê esses jantares aí de ministros do Supremo, com o presidente da Casa Legislativa, com ministros de Estado. É uma salada, né, que é indigesta, realmente, para quem quer ver a separação entre os poderes, como preconiza a Constituição, uma independência entre os poderes. E a gente, de forma estarrecedora, viu agora, por exemplo, o Gilberto Kassab, que é o presidente do PSD, que tem vários senadores aqui na casa, né, sendo aí trazido de volta, porque o PSD estaria favorável pela reconciliação do Brasil a fundamental anistia de injustiçados com o protesto popular do dia 8 de janeiro. E a partir do momento que se viu um movimento do PSD nesse sentido da anistia, coincidentemente, um processo de acusação de corrupção passiva, Caixa 2, e lavagem de dinheiro, que estava adormecido desde 2019 sob a responsabilidade da Justiça Eleitoral de São Paulo, foi trazida de volta para o Supremo Tribunal Federal. Pergunta que eu faço é o seguinte: claro que corrupção passiva, Caixa 2, lavagem de dinheiro, tem que ser investigada e punida ao extremo. Mas não é oportuno, um oportunismo, um casuísmo, que se traga agora esse processo só porque o PSD começou a ver o óbvio que para reconciliar o país precisa parar com as injustiças que estão acontecendo com os presos políticos? Ou vai trazer outros também, de outros partidos, como tem casos aí de vários que foram parar em justiça estadual eleitoral, inclusive no meu Ceará, com relação à denúncia, delação, inclusive no meu Ceará, vai trazer também? Ou isso aqui serve apenas de moeda de troca para perseguir quem não coaduna
com esse sistema de intimidação que existe hoje no Brasil. O próprio ministro Alexandre de Moraes havia encaminhado o caso lá para a Justiça do Estado de São Paulo. Olha a curiosidade. Em 2021, a Justiça aceitou a denúncia, tornando o Kassab réu, e o processo seguiu o curso normal por anos. Em março desse ano, repito, de forma repentina, o mesmo ministro Alexandre de Moraes determinou que o inquérito voltasse para o Supremo Tribunal Federal, assumindo novamente o controle do caso. A justificativa usada foi uma recente mudança de entendimento sobre o foro privilegiado, entendimento esse que na prática permite que o STF continue com processos mesmo após o investigado deixar o cargo, ou seja, eles ampliaram o prazo do foro, que já é uma vergonha ter foro, porque fica todo mundo na mão, comendo na mão dos ministros do STF. Para você subir numa tribuna dessa, tendo algum processo no STF, aliás, hoje nem precisa disso. Tem parlamentares que falam aqui abertamente nos quatro cantos, rapaz, a gente tem que fazer uma autocensura, porque a tribuna já não vale mais nada. Você pode pegar uma fala da tribuna, como já aconteceu com outros parlamentares, inclusive o caso do Marcel Van Hatten, que eu estou falando, que ele proferiu palavras da tribuna e está sendo agora ameaçado. Porque é um político brilhante, da direita, conservador, e que fala verdades. Nesse país hoje nós não temos democracia, a gente não pode falar verdades. Mas nós não vamos deixar nos intimidar. Chega de autocensura. Como disse a ministra Carmen Lúcia, e ela mesmo censurou, na véspera da eleição de 2022, censurando um documentário, censura prévia, cala a boca, já morreu. Mas para alguns é subterfúgio ainda, para alguns é carta na manga, mas a história vai mostrar tudo isso. Por isso que eu quero jogar luz em cima dessas sombras. Olha só o que é que aconteceu. O problema disso tudo está no timing. Essa decisão ocorre justamente no momento em que Kassab, presidente do PSD, passou a sinalizar apoio à anistia aos presos de 8 de janeiro. Poucos dias antes, Kassab havia se reunido com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tratar o assunto, o que foi amplamente noticiado. A sequência dos fatos levanta uma suspeita legítima. Estaria o judiciário usando processos judiciais como instrumento de pressão política? Porque ali é um tribunal político mais do que nós, todos aqui. Hoje, o Supremo Tribunal Federal é mais político de todos nós. Comanda o Brasil politicamente. E com a mão pesada, porque as leis são eles. As leis são eles. E a gente vê pouca divergência. Pouca divergência e acha estranho tudo isso que está acontecendo no Brasil. É uma lei do silêncio. Então, o recado é claro. Apoiar a anistia, se prepare que entra na mira. Isso não é justiça imparcial. Isso soa como chantagem institucional. Quando decisões judiciais coincidem com disputas políticas e mudanças de posicionamento partidário, o sinal de alerta precisa ser ligado. O judiciário não pode ser uma arma nas mãos de quem ocupa temporariamente uma cadeira na Suprema Corte. Jamais. A lei deve valer para todos, mas a aplicação seletiva dela é tão grave quanto a impunidade. Esse caso, senhor presidente, se encaixa num padrão que tem se repetido nos últimos anos. Parlamentares sendo caçados ou perseguidos por opiniões, inquéritos sendo abertos ou reabertos com base em conveniências políticas e a intimidação velada como método de controle dos poderes. A cassação de mandatos por divergência política está virando rotina nesse país. Está virando rotina, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Deltan Dallagnol, que voltou agora o processo, foi pedido para as mãos do STF. Um processo dele, um cara cumpridor das leis, que botou políticos junto com a força-tarefa de servidores exemplares, políticos corruptos, empresários corruptos, atrás das grades, como tem que ser. Aí preste atenção, olha só o que foi que aconteceu. Deltan Dallagnol, que de forma abrupta e injusta teve seu mandato cassado,
Seu processo também foi avocado agora por Alexandre de Moraes, numa clara tentativa, na minha opinião, de tentar constranger e silenciar esse cidadão honrado e um dos mentores da Operação Lava Jato. Ele deu a opinião dele. Está lá sendo ameaçado a todo instante. Processos voltando. Eu quero ver se faz isso, a mesma coisa com quem é de esquerda, nesse país. Faz nada. Só está fazendo de um lado. O objetivo é exterminar a direita e os conservadores. Está muito claro, como a luz do sol. O Brasil precisa discutir isso com seriedade. Não se trata de atacar instituições, longe disso. O STF é importante, claro que é, para a democracia, é um pilar dela. Mas nós precisamos defender a liberdade de expressão. Democracia só existe quando os três poderes atuam com equilíbrio, limites e respeito mútuo. Não, hoje está esmagando, o STF esmaga essa casa, esmaga o Congresso. Em tudo que você possa imaginar. Está aí as emendas, cassação de deputados. Agora mesmo, semana retrasada, e eu denunciei aqui, cassaram de uma lapada só, como a gente diz lá no Nordeste. Deputados do Amapá, vários, tudo basicamente de direita, conservadores. Se o Supremo começa a usar processos como ferramentas para dobrar partidos ou líderes políticos, estamos diante de uma grave ameaça partidária e à independência do Congresso Nacional. E se a classe política se calar diante disso, será cúmplice desse abuso. Por fim, que fique claro que não estamos defendendo que não haja um rigoroso processamento desses casos, nos quais podem ter ocorrido realmente ato de corrupção, enfim, e isso, inclusive eu estou entrando com um projeto para que seja imprescritível crime de corrupção, crime contra a administração pública, o que não é hoje. Você vê que processos contra a direita e conservadores são julgados rápido, à velocidade da luz, mas contra peixes graúdos da política brasileira, do sistema ou do regime, prescrevem aos montes, dentro das gavetas do próprio STF. Então, senhor presidente, não podemos admitir que esse tipo de iniciativa possa se transformar numa chantagem que ameaça e constranja os possíveis investigados. Está aqui, Guilherme Amado, aqui, ó, jornalista. Por ordem de Moraes, a ação de Dino contra Deltan Dallagnol voltará ao STF. Nem mandato ele tem mais. É tudo para deixar no cabresto, para intimidar. Carla Zambelli está lá também, entendeu? É tudo de um lado e isso não pode acontecer, senhor presidente. Então, os ministros que eventualmente não gostem das palavras duras proferidas por mim, pelo deputado Marcel, por qualquer outro que ousem criticar, e é nosso papel criticar o que está errado nesse país, deveriam rever os seus posicionamentos e não intimidar esses parlamentares. Em meio a tantas trevas, com ausências de justiça, eis que mesmo tardiamente desponta uma réstia de luz em relação a um dos maiores escândalos referentes ao episódio do 8 de janeiro. A prisão por mais de 2 anos da cabeleireira Débora Rodrigues, mãe de 2 crianças pequenas, só porque pichou com um batom a estátua de frente ali, o STF. Teve a liberdade, né? Que na lei, liberdade não é a palavra adequada, foi para casa, continua presa. Mas em casa, ela que para mim é o símbolo do escárnio, o símbolo da ditadura que a gente vive hoje do STF no Brasil. A falta de humanidade das pessoas, a falta de bom senso. Eu já falei aqui, não vou repetir, coisas que nós tivemos no passado recente, que jogaram até tinta e não batom que você tira com água e sabão. Em poucos segundos, jogaram tinta na mesma estátua e não aconteceu nada. Jogaram tinta no prédio da Carmen Lúcia e não aconteceu nada. Mas é porque ela é de direita, é conservadora, não. Tem que pegar para Cristo. Está aí, o brasileiro acordou, o brasileiro
se comoveu profundamente, tiveram. Não queriam, deram 14 anos e 30 milhões de multa para ela morfar na cadeia por um batom. Esse é o retrato do Brasil. Mas, senhor presidente, pelo tempo que me resta, eu quero ler um pedido de socorro dentro do presídio argentino, que saiu na mídia, do senhor Joel. Meu nome, olha, eu presto atenção, não tem só o caso da Débora, não. Tem dezenas, centenas de casos, inclusive nós já perdemos a vida, que é do Clériston Pereira da Silva, sob a tutela do Estado ele foi morto, mas tem outro caso, de um irmão de todos nós, de brasileiro, que nasceu no Brasil, que ama esse país. Olha só o que é que diz aqui. Eu peço só um pouquinho de tolerância para o senhor, quando terminar a carta eu termino. Meu nome é Joel Borges Corrêa. Eu sou de Tubarão, Santa Catarina, dono do meu próprio caminhão. Tudo começou quando eu estava de folga no início de 2023 e fui convidado por amigos para ir à manifestação em Brasília. Infiltrados que invadiram os prédios do governo, nesse momento, todos os manifestantes foram presos, inclusive eu. Fomos levados para Papuda, onde estive por 7 meses. E nesse período o ministro Alexandre de Moraes foi nos visitar e falou que estavam sendo analisadas imagens e que quem não tivesse feito nada de errado seria liberado. Eu fiquei feliz, pois nada tinha feito e isso significava que eu ia sair logo da prisão. Infelizmente o ministro mentiu e depois de ficar 7 meses preso, saí com tornozeleira eletrônica. Depois, fui julgado e condenado a 13 anos e 6 meses de prisão e resolvi ir para a Argentina, justamente porque o presidente eleito falava muito em liberdade e eu não queria voltar para Papuda, onde já tinha emagrecido 30 quilos. Entrei legalmente em abril de 2024. Fiz toda a documentação na Argentina com o DNI, que é dado a quem não tem antecedentes, tanto na Argentina quanto no país de origem. O fato é que desde que cheguei na Argentina, fiz o pedido de refúgio político e segui vivendo de forma livre até novembro, quando fui preso novamente por um pedido de captura do Brasil. O que fui levado a uma comissaria, delegacia da Polícia Federal Argentina, onde fiquei preso por 56 dias. Em uma cela 1 por 40 por 1 por 90, chamado calabouço, sem janelas e sem banheiro. Me deixavam tomar banho a cada 5 dias e recebia comida uma vez por dia. Em alguns momentos tive vontade de tirar a própria vida e não o fiz por meus filhos e minha família. Depois disso, pedi um psiquiatra e estou em tratamento desde então. Tomo 2 tipos de remédio todos os dias. Depois desse tempo no calabouço, fui transferido para uma penitenciária com presos comuns, que cometeram crimes de verdade, onde fiquei 8 dias sofrendo mais humilhações todos os dias. Os guardas vinham na minha cela, me tiravam para fora e exigiam que caminhasse nu, com as mãos para cima, no corredor do presídio. Foi a maior humilhação da minha vida. Desde então, sigo preso, sem esperança, pois se passaram 4 meses. E o governo que fala em liberdade nos mantém presos. Que liberdade é essa? Hoje estamos presos em 4 homens e uma mulher aqui na Argentina, todos sem antecedentes criminais. Até quando ficaremos aqui? Somos todos homens de bem, pais de família. Nos ajudem a divulgar, façam alguma coisa, pois não aguentamos mais. Socorro. Essa, senhor presidente, é a carta do senhor Joel. Está aqui a foto dele. Está aqui a foto dele. O senhor Joel Borges Corrêa, que está desesperado lá na Argentina, assim como esses outros 4 brasileiros que ele cita, e tantos outros que estão em presídios, que eu vou ler aqui nas próximas oportunidades,
tantos outros que estão presos nas penitenciárias do Brasil. Pessoas que não tiveram nenhum tipo de antecedente criminal, que não tem prova, que entraram aqui dentro, que quebraram. Tinha gente que estava lá fora que não entrou. Caso da Débora, foram 2 anos esperando para que só uma comoção popular para soltá-la. Ela nem sequer tinha entrado em nenhum dos prédios. As imagens, senhor presidente, no último minuto que me falta, eu vou concluir. As imagens que a gente tanto lutou na CPMI do dia 8 de janeiro, que o ministro Dino não nos enviou, empurrou com a barriga durante muito tempo e depois disse que foram apagadas. Ali, nós iríamos mostrar, por testemunhas que foram na própria CPI, que o contingente de guardas que estava lá no Ministério da Justiça, lá embaixo, de braço cruzado, poderia ter resguardado os prédios e nada teria acontecido se eles tivessem tido a determinação do ministro para fazer aqui a proteção do Senado, da Câmara, do Palácio do Planalto e do STF. Senhor presidente, para encerrar, comprometi com o senhor, nos 2 dias que nós trabalhamos no mês de fevereiro, foram apenas 2 dias, eu cheguei à conclusão de que deveria devolver meu salário. Peço perdão no último minuto mesmo, porque vai acabar agora. Só para fazer uma prestação de contas. Muito obrigado, senhor presidente. Eu não considero justo que depois de todo o recesso que nós tivemos, num período de franco trabalho, todo mundo trabalhando, o Brasil inteiro, nós tivemos 2 dias de trabalho aqui no Senado Federal no mês de fevereiro. Então eu resolvi doar o meu salário. Para os meus seguidores eu fiz essa prestação de conta, pedi que eles indicassem instituições e eles indicaram a ASFAV, que é a Associação dos Familiares de Vítimas de 8 de janeiro. Essas famílias, que os pais estão presos, estão com problemas e os filhos estão lá, estão sem prover. Então eu já doei o líquido dos R$46 mil do nosso salário, eu doei 33.800, depositei na conta das FAV e acredito que esse movimento de solidariedade é importante enquanto houver justiça nesse país. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua benevolência, senhor presidente.